Olá, eu sou o professor André Luiz Etec na aula de hoje, aparelhos de medidas elétricas. Bom, aparelhos de medidas, quais que vocês têm que conhecer? O primeiro deles, amperímetro. Qual a ideia do amperímetro? É o aparelho utilizado para medir correntes elétricas. Se você quer medir uma corrente elétrica, você tem que associar esse cara em série. E o amperímetro ideal, ele possui resistência interna nula. Então aqui você tem um resistor, está passando uma corrente elétrica por ele. Para você não interferir no sistema, esse cara aqui tem que ter uma resistência nula. É lógico que aqui nós estamos falando do ideal. Como eles estão em série, a corrente que passa por este é a mesma corrente que passa por esse. Bom, só que em alguns casos você pode ter o real ao invés do ideal no seu vestibular. Então, por exemplo, aqui você pode medir 1 ampere, só que aqui está passando 10. Então você não vai colocar. Então você pode aumentar o fundo de escala, ou seja, ao invés desse cara medir apenas 1, esse cara passa a medir 10. O que você tem que fazer? Basta associar a este aparelho um resistor que nós chamamos de shunt. O que vai acontecer? A corrente, quando ela chega aqui, ela desvia. Alguns autores vão te dar algumas formulinhas bem complicadas. Não precisa decorar. Qual é a ideia? Tanto o shunt quanto o amperímetro, eles estão ligados à mesma diferença de potencial. Então, se você escrever que a diferença de potencial do amperímetro é igual a do shunt, você consegue resolver esse tipo de problema. O outro aparelho que nós iremos conhecer é o voltímetro. O voltímetro você vai utilizar para medir diferença de potencial. Você vai usar para medir DDP. Como que ele deve ser associado? Esse cara deve ser associado em paralelo. E o voltímetro ele tem uma resistência interna infinita, ele tem uma resistência interna muito grande. Então aqui está o meu resistor e aqui está o meu voltímetro. Pela técnica de colorir os fios que eu utilizo, você pode verificar que tanto o voltímetro quanto o resistor eles estão ligados a uma mesma diferença de potencial. Então a diferença de potencial no resistor é exatamente a mesma diferença de potencial do voltímetro. Pois bem, só que isso daqui é o caso ideal. E se fosse um caso real? Se fosse um caso real e você tivesse um voltímetro que medisse no máximo 10 volts e aqui está tendo 50 volts, o que você tem que fazer? Você pode aumentar o fundo de escala. Para isso, basta associar um resistor em série com o aparelho. Então aqui você tem o voltímetro, aqui você tem a resistência shunt. Então aqui você também não precisa decorar a fórmula. Por quê? A corrente que passa pelo voltímetro é a mesma corrente que passa pelo shunt. Então aí você já tem uma relação entre as duas. Você tem o voltímetro, o amperímetro, e você tem a ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone serve como ohmímetro para você determinar resistências desconhecidas. A figura básica que você tem é esse losango aqui. Aqui eu coloquei uma letra G, eu coloquei um galvanômetro. O que é um galvanômetro? Galvanômetro ele serve tanto como voltímetro quanto amperímetro. Ele serve, é a essência do voltímetro, é a essência do voltímetro. Então, olha aqui, se essa ponte estiver em equilíbrio, quer dizer que esses dois potenciais aqui são iguais. Se eles são iguais, não existe DDP. Se não existe DDP, não existe corrente. Então a corrente que chega aqui nesse nó, ela vai se dividir. Uma parte ela vem para o ramo de cima, uma parte ela vem para o ramo de baixo. Aqui eu não vou fazer deduções, mas a ideia básica é o seguinte. Se a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio, G igual a zero, não estiver medindo DDP ou corrente, basta multiplicar os resistores em X. Este resistor vezes este é exatamente igual a este vezes esse. Em geral, ele vai te dar 3 resistores e vai te pedir um quarto resistor, basta multiplicar em X. De aparelhos de medidas elétricas, basicamente é isso. Até a próxima.